Mais uma vez estarmos juntos nesse momento tão importante que a Terra nos convida a sermos e a fazermos uma reflexão sobre a vida e a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nunca tivemos um Natal tão importante quanto este que nós estamos tendo na atualidade. São momentos de reflexões. Não só o Brasil, Portugal, toda a Europa, todo o planeta, passa por um momento de reflexão. Nós somos sabedores que o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei. Nós vamos encontrar Moisés no princípio de uma nova era, conduzindo um povo que já tinha uma determinada inteligência, porque era um povo que havia vindo de Capela. Capela, esses espíritos desenvolveram uma parte intelectual, mas não desenvolveram uma parte moral. Vieram conviver com o povo primitivo que Deus havia colocado e, ao mesmo tempo, esse povo tinha a busca de uma terra chamada Terra Prometida, aonde vamos dividir a lei de Moisés em duas partes. A primeira parte, a lei humana, aonde Moisés constituía determinadas leis para que pudessem reger aquela comunidade que vivia como nômades, andando, buscando algo que seria uma cidade que iriam abrigar todos eles de maneira confortável. E tem o segundo momento de Moisés, que é o momento que mudou totalmente o panorama daquela comunidade, quando Moisés recebe a orientação de subir no monte, e ele recebe, então, a tábua, que são os 10 mandamentos, dos quais os primeiros, o amor que nós deveríamos ter para com Deus, o nosso Pai, um Deus único, e as outras leis, inerente ao amor ao próximo: não roubarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás os bens do teu próximo, honra seu pai e a sua mãe. Então, nós percebemos que, dessa maneira, Moisés começa a trazer para nós alguns conceitos importantes, conceitos que já naquela época não era respeitado. As mulheres eram violentadas, eles saqueavam, eles roubavam, eles não tinham respeito por ninguém. E não só que nós conhecemos o que está no Velho Testamento, que Moisés demorou para descer do monte. E quando se encontra com a comunidade se encontrava ébrio, dentro de um vício onde todos estavam em orgia. Então Moisés teve que fazer com que as pessoas retornassem para as suas tendas, mas ao mesmo tempo eles haviam construído um bezerro chamado bezerro de ouro, com os ouros que eles foram saqueando e roubando ao longo da jornada e da caminhada. Na questão importante que Allan Kardec faz, na questão 625, qual é o guia e o modelo mais perfeito que Deus concedeu ao homem na Terra, os Espíritos respondem a Allan Kardec: vede Jesus. Em 1969, Francisco Cândido Xavier, com a sua mediunidade exuberante, num programa de televisão chamado Pinga Fogo, alguém lhe pergunta a ele sobre os 10 mandamentos.
E Emmanuel, que estava ao lado de Chico Xavier, português, que veio para o Brasil na colonização, o chamado Padre Manuel da Nóbrega, ele então revela ao Chico Xavier uma notícia que nós não sabíamos. Ele revela a Chico Xavier que os 10 Mandamentos foi escrito através de uma psicografia direta, aonde o próprio Jesus é que havia escrito, melhor dizendo, na tábua da salvação, os 10 Mandamentos. Então, ali, nós podemos perceber que a participação de Jesus, por isso que quando Pilatos questiona, tu és rei, e ele silencia, meu reino não é deste mundo. Quando ele pergunta pela segunda vez, mas tu não és rei? E Emmanuel responde numa das suas obras de maneira significativa. Jesus respondeu com o divino silêncio. Então, nesse momento, o Espiritismo vem mostrar para todos nós, através das orientações espirituais, que Jesus é o governador espiritual que está conosco, é o co-criador do nosso planeta, é aquele que foi convidado por Jesus para auxiliá-lo na elaboração desse planeta abençoado. Nós vamos vendo que, num determinado momento, se Moisés foi a primeira era, nós tivemos a segunda. A segunda foi exatamente com a vinda do próprio Jesus, aonde ele tomou um corpo físico. Chico Xavier disse que Jesus, para chegar na crosta, demorou 4.000 anos para chegar até nós, saindo das esferas mais altas do nosso planeta, para chegar até nós, para assumir um corpo físico e para fazer o trabalho que ele fez quando esteve aqui. Nós vamos notar dessa maneira, nós vamos perceber que Jesus, durante 3 anos, fez as suas pregações. Em nenhum momento Jesus se preocupou em deixar uma página escrita, em deixar um livro escrito. Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus não estabeleceu nenhuma norma nos conceitos religiosos. Jesus, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, quando passou pela terra, fez estremecê-la, porque pronunciou pela primeira vez a primeira palavra do alfabeto divino, que é a palavra amor. E o Espiritismo veio trazer a segunda palavra do alfabeto divino, que é a palavra reencarnação. Então, Jesus veio ensinar a humanidade a conjugar o verbo amar, coisa que até hoje nós ainda temos dificuldade de entender o que é o amor incondicional, como Jesus viveu quando esteve em nossos meios. Mas muitas pessoas no movimento espírita perguntam aonde Jesus pode ter, em algum momento, falado do Espiritismo, da terceira revelação. Nós vamos relembrar a figura de João, o apóstolo mais jovem de toda a equipe, aquele que Jesus confiava de maneira intensa, a ponto de, no momento do Calvário, quem estava ao lado de Maria de Nazaré? João. A ponto de Jesus, nos momentos derradeiros, ele diz, mãe, eis aí seu filho. Filho,
eis aí a sua mãe. No capítulo 6º, Allan Kardec, dentro da sua condição maior, no tema O Cristo Consolador, ele traz para nós a relembrança muito interessante de uma passagem de João, que ouviu Jesus dizer: se vós me amais, guardais os meus mandamentos, eu rogarei a Deus, o nosso Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Dirás tudo o que eu já vos tenho dito e muito mais. Identificarás em vosso meio como o Espírito da verdade. O tempo foi se passando e as religiões não se preocuparam em fazer uma análise nesse texto bíblico, que é de uma importância muito grande, porque Jesus sabia que ele era o consolador da humanidade, mas ele também sabia que pela nossa pequenez, pela nossa dificuldade, pela condição dos vícios, do homem velho, que no momento certo, ele mesmo rogaria a Deus para estabelecer na terra a terceira revelação, que iria dizer tudo que Jesus disse e muito mais, que Jesus não pôde falar na sua época, porque o que ele falou nós já não tínhamos condições de entender. Vamos relembrar aquela passagem de Nicodemos, que é uma outra passagem que Jesus traz à baila a condição da reencarnação, quando ele mesmo afirma, quando Nicodemos lhe pergunta, era um sacerdote romano: Senhor, como pode eu, velho como sou, entrar no ventre de minha mãe, ainda muito mais velha? E naquele momento ele responde que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia muito antes da formação do corpo. Dessa maneira, no final desse texto, nós vamos entender quando Jesus percebe que Nicodemos não havia compreendido absolutamente nada. E ele diz a Nicodemos: meu filho, se você, que é um sacerdote, não compreende essas coisas, como há de compreender o resto das pessoas? Então, nós percebemos que Jesus trouxe uma linguagem, uma mensagem futurista. Por isso, Jesus disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra. Jesus sabia que nós íamos criar guerras em torno do seu nome, aproveitando-se do título do seu nome. O cristianismo sobreviveu quase 300 anos, o chamado cristianismo redivivo. Depois disso, o cristianismo foi adulterado pelos poderosos que se aproveitaram dele para fazer proezas no campo da matéria. O tempo foi se passando, a igreja foi se dilacerando, e veio os protestantes que não concordavam com algumas coisas da igreja. Então houve uma divisão que nós chamamos dos protestantes, porque protestaram contra a igreja. E o tempo foi passando, e no século XIX, para o cumprimento do cronograma que Jesus havia estabelecido para o nosso planeta,
Veio, então, o Consolador prometido, o Espírito da Verdade. É interessante que em 1855, Allan Kardec já havia se passado um ano que um amigo chamado Forstier o convidava para sessões que até então era muito comum na Europa e em todo o mundo, chamado as mesas girantes. Bailava sobre o ar, bailava sobre a casa. Era um fenômeno, era um espetáculo maravilhoso. Os homens tinham uma ideia que alguém na família estava doando essa energia para que o fenômeno pudesse acontecer. Até aí, nada tão diferente. Não sabia o que estava por trás de tudo isso. Kardec, percebendo que o amigo Hippolyte Léon Denisard Rivaio estava chateado com ele, porque ele estava recusando insistentemente para ir à reunião, ele concorda em ir. E ao concordar em ir, ele então assiste todo aquele espetáculo, fica maravilhado, acompanha tudo. E é interessante que, quando Forstier lhe pergunta ao mestre guionês da educação o que ele havia achado, ele então diz a primeira palavra célebre que marcou o movimento espírita: por trás de um ser inanimado existe um ser inteligente, porque uma mesa não tem músculos para se movimentar e nem cérebro para pensar. Foi a partir daí que Allan Kardec Hippolyte Léon não teve dificuldade em fazer um estudo mais aprofundado, porque essas reuniões eram a diversão que havia nessa época. Alguns grupos já haviam tomado algumas lideranças no sentido de tentar descobrir o que era aquele movimento. Alguns espíritas já haviam percebido que tinha espíritos e começaram a travar conversações com os espíritos. E Kardec, então, começa a fazer toda essa cronologia da busca dessa verdade, já começa a interligar. Então, ele diz que por trás de um ser inanimado existe um ser inteligente. Só a nossa energia não daria forma para que uma mesa pudesse girar nem se movimentar. Quando ele chega em casa naquele dia, Hippolyte Léon pega um papel, na condição de um professor, ele começa a escrever. E começaram algumas pancadas na mesa, na porta. Ele parava de escrever, parava as pancadas. Ele voltava a escrever, as pancadas continuavam. E ele ficou intrigado com aquilo, parou, não escreveu mais nada. E depois, quando ele foi num outro grupo, que já estava mais avançado, porque começou-se a então perceber algumas coisas, que aquelas mesas podiam se comunicar. Se pode se comunicar, começou a travar algumas conversações. Por exemplo, a mesa ficava sobre o ar e, de repente, perguntava: você é homem ou você é mulher? Um para homem, dois seria mulher. A mesa dava uma pancada, era mulher. Então, começava a perguntar: de que cidade você é? Aí começavam a falar as cidades, um para sim, dois para não. Então, até achar a cidade, achar quem era a família, quem era a pessoa, era um diálogo muito primitivo. Continuando esses estudos, percebeu-se que se a mesa bate no chão uma ou duas vezes, ela podia bater mais vezes, o equivalente ao número do alfabeto. Então,
iriam se estabelecer, alguém estava com uma caneta, com lápis, uma caneta, um lápis, um papel, e ali então ia estabelecer, olha, então dava uma pancada, qual é o seu nome? Sérgio. Então o S batia o número de pancada, o E batia o número de pancadas, e alguém contava e confirmava, sim ou não. Então era um texto mais longo, mas que dava para se fazer uma frase, com muita dificuldade, né? Depois disso, se apercebeu que, já que eles podiam fazer isso, podia criar uma mesinha pequena, colocar sobre a mesa, colocar o alfabeto, né, em forma de letras, e um C pontiagudo poderia indicar as letras, e aí começou a ficar muito mais fácil a conversa com aqueles seres inteligentes. Então, Allan Kardec descobriu que, quando ele pergunta quem estava na casa dele naquela noite das pancadas, então o espírito diz que era quem estava comandando todo o trabalho. E ele tem a resposta que tratava-se do espírito da verdade. Foi nesse momento que se concretiza a profecia do próprio Jesus, narrada pelo evangelista João. No livro dos médiuns, quando nós vamos estudar o capítulo da psicografia, nós vamos ver no rodapé que Allan Kardec coloca que ele tem a certeza que naquele trabalho que eles fizeram, quando recebe a mensagem advento do Espírito de Verdade, são 4 mensagens inseridas no capítulo 6, o Cristo Consolador, e todas essas mensagens pertencem ao Espírito da Verdade. E Allan Kardec coloca nessa nota que ele tem a certeza que o Espírito da Verdade é o próprio Jesus, que veio novamente comandar, organizar todo esse trabalho que nós temos em nossas mãos. Então, o Espiritismo tem um papel fundamental para todos nós. Eu confesso aos irmãos e às irmãs que estão participando conosco que nesses 9 meses que nós estamos vivendo da pandemia, nós aqui em Itapira não paramos nem um dia. Estamos com o centro espírita aberto todos os dias. Seja no trabalho de comida aos necessitados, seja no trabalho mediúnico para com os espíritos. Só não estamos atendendo nas sessões públicas, porque realmente daria concentração de pessoas e nós tivemos, como vocês aí, uma regulamentação sobre tudo isso. Mas eu confesso que nós temos feito uma análise de 2 momentos importantes do Espiritismo, antes e depois da pandemia. Antes da pandemia, nós enxergávamos o Evangelho sob um prisma, sob uma condição, e hoje nós estamos sendo convidados a analisarmos de outra maneira. Tenho a certeza que os irmãos que aí estão já ouviram e muito grandes oradores falarem sobre a transição planetária. Transição planetária daqui, transição planetária dali, mas, na verdade, nós não tínhamos ideia do que nós estávamos falando. O cenário modificou por completo, porque ainda somos crianças no campo do entendimento espiritual. Em 1935, Francisco Cândido Xavier publica o seu 2º livro da sua lavra mediúnica,
Cartas de uma Morta. Na questão 107, o Espírito Maria João de Deus, a sua mãe, e ela retrata uma viagem que ela fez no período que ela não pôde acompanhar Chico Xavier, porque o pai queria interná-lo num hospital psiquiátrico, um hospital de louco, naquela época assim chamado, e um padre, então, que interviu e achava que Chico era um menino muito inteligente e que não deveria ir para o hospício, mas que ele deveria trabalhar. Então, Chico estudava cedo, trabalhava à noite, trabalhava até à tarde, até uma certa hora da noite, porque trabalhando bastante não ia ter tempo de conversar com os espíritos. E a sua mãe, então, é afastada temporariamente, e ela achou melhor ser assim, e ela vai fazer um turnê em algum dos planetas que são rodeados aqui pelo mesmo Sol. E ela, então, começa a relatar nesse livro as experiências que ela teve em Júpiter, em Marte, e aí ela vai declinando todos os planetas, até que, no final, ela declina um planeta novo. Na questão 107, um planeta gerido por 3 sóis. É um planeta muito semelhante ao nosso, com as mesmas características do nosso, um planeta que tem as mesmas condições climáticas que a nossa. E o Chico falava tratar-se do planeta Chupão, porque era o planeta que iria abrigar os terráqueos, que porventura não alcançasse aquela média reencarnatória do mundo de regeneração e que iriam para este planeta da mesma maneira que no livro A Caminho da Luz nós recebemos esse grupo de capela, os exilados. E eles foram exilados exatamente por conta disso. Chegou num grau evolutivo de intelectual avançado, mas não chegou nas questões morais. Partindo desse ponto de vista, aonde a espiritualidade já vem nos alertando, desde o Livro dos Espíritos, que hoje nós estamos reestudando, vendo sob um novo prisma, analisando sobre uma nova ótica, de que realmente nós estamos nos primórdios, como foi no planeta Terra com o povo de Capela. Ou seja, talvez as portas reencarnatórias estão se encerrando. Talvez é hora de nós começarmos a repensar de que é hora de sufocar o maior inimigo que a doutrina espírita tem, aonde Allan Kardec, num determinado momento, pergunta ao Espírito da Verdade se nós teríamos algum inimigo. E o Espírito da Verdade disse que sim. Pergunta a ele, qual é? E o Espírito da Verdade, o próprio Jesus, responde a Kardec que é exatamente o materialismo. Nós percebemos que nós estávamos andando na contramão do sucesso. Nós estávamos percebendo nesses últimos anos que o materialismo tomou conta de tal maneira da sociedade que nós já não mais tínhamos afeto dentro do lar. Com a necessidade do marido e da esposa trabalhar, os filhos começaram a ir para as creches, começaram a ir para a casa dos avós, começaram a ser cuidados por babás. Os lares começaram a ficar cada vez mais vazios,
As pessoas vinham para dentro do lar, altas horas, cansados, pouco se conversavam, e de repente Deus, que criou um planeta que nós poderíamos dizer semelhado a um carro, onde cada vez mais nós vamos tendo, no carro moderno, nós vamos tendo exatamente o chamado itens de segurança. Os itens de segurança é para que nós possamos usar nos momentos de perigo. E a Terra se encontrava num momento muito grande de perigo. O materialismo estava sufocando as religiões, o materialismo estava destruindo os elos familiares. Eu me lembro que eu fiz uma palestra em Portugal, que foi pedido por uma casa que se chama A Família e Seus Desafios. Estudando o Brasil, estudando Portugal, nós vemos que 80% dos casamentos não passam de 5 anos. No mesmo estudo que nós fizemos, por exemplo, na União Soviética, na Rússia, não passa de 95% dos casais não passam de 5 anos. Ou seja, nós estamos vivendo momentos aonde estamos desafiando as leis naturais de criação do nosso Pai Celestial. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, numa pergunta que faz, ele indaga aos espíritos: qual seria as consequências da insobriedade do casamento? E os espíritos respondem: o retorno à vida dos animais. Vamos relembrar que Oru, uma cidade chinesa, onde nos parece que tudo se iniciou por lá, esse vírus, foi a primeira cidade a entrar em quarentena, depois foi a primeira cidade a sair da quarentena, e nós fomos, de uma certa forma, pego de surpresa quando os noticiários anunciaram que Oru teve um estranho comportamento por parte dos seus moradores. Quando eles ficaram um pouco mais de 3 meses isolados dentro de casa, quando eles saíram, eles tiveram liberdade de ir para qualquer lugar. E pasmem que a grande maioria deles foram para o cartório pedir a separação, o divórcio, porque perceberam que conviver é muito difícil. Deus, na sua infinita bondade, quando estipulou a vinda de Jesus, estabeleceu para todos nós critérios importantes para o nosso crescimento espiritual. E, de repente, Deus diz para nós assim: retorne todos para as casas e vamos recomeçar a vivermos novamente em família. E todos nós somos obrigados a concordar que é muito difícil viver em família. Se é difícil viver em família, muito mais difícil é vivermos em sociedade. Porque nós ainda não conhecemos a conjugação do verbo amar. Nós ainda não entendemos qual é a mensagem que o Evangelho trouxe para todos nós. Então, Moisés, vivemos uma era primitiva, onde o mal impera sobre o bem. Tivemos a vinda de Jesus, que é o chamado mundo de provas e de expiações, aonde o mal ainda impera sobre o bem, aonde o bem já começa a tomar um pequeno espaço. E Jesus, então, vem nos prometer
uma era nova através do Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, onde nós teríamos, então, um mundo de regeneração. Para entendermos o mundo de regeneração, nós precisaríamos estudar o livro Nosso Lar, sobre uma ótica diferente. Uma cidade que na década de 1940 tinha 1 milhão de habitantes. Uma cidade toda cercada e murada, só entrava os espíritos autorizados, e uma cidade que eles viviam com os seus problemas, os homens e as mulheres que ali viviam com as suas lutas íntimas, mas eram pessoas que já tinham um conhecimento do amor. Talvez não tão na sua profundidade, mas já não eram aqueles espíritos que já só pensam no mal, só cultivam o mal, espíritos egocêntricos, espíritos que não conseguem visualizar o bem. Então, Nosso Lar é uma cidade que nós poderíamos dizer um protótipo do que vai ser o mundo de regeneração que nós iremos nos adentrar. Quando a Terra atingiu a marca de 5 bilhões de espíritos encarnados, um jornalista vai fazer uma entrevista com Chico Xavier e pergunta a ele o que os espíritos estavam dizendo de qual seria o IBGE, qual seria o número de espíritos que estariam ligados ao nosso planeta. E a resposta de Emmanuel é que o nosso planeta tem de 5 a 6 vezes o número de encarnados. Então, fazendo aqui um cálculo rápido, 5 vezes 5, 25, 25 mais 5 de encarnado, 30 bilhões de espíritos. 5 vezes 6, 30, 30 mais 5, 35 bilhões de espíritos, ou seja, entre 30 e 35 bilhões de espíritos. Então, todos nós sabíamos que a separação do joio e do trigo iria acontecer num determinado momento. E agora chegou o momento. Então, aquela ideia de nós, os espíritas, se acomodarem sentado na cadeira, imaginando que, não vamos nos preocupar, porque nós temos mais tempo, nós ainda temos outras existências, o Espiritismo nos ensina isso. Então, tudo isso é verdade. Mas a pergunta que nós, os espíritas, estamos vendo com o advento desse novo momento da Terra, o mundo de regeneração, é exatamente a pergunta que nós fazemos. Aonde nós vamos reencarnar? Nós vamos reencarnar no planeta Terra? Existe espaço para nós no planeta Terra? Ou nós vamos reencarnar nesse outro planeta, um planeta primitivo, um planeta que está se iniciando? É interessante, eu não sei se vocês aí em Portugal, todo lugar tem, né? Quem tem aqueles canais de TV aberto, aliás, aqueles canais de TV que são em séries, né? Existe um canal que chama Discovery, não sei se vocês conhecem, mas eu gostaria que vocês, se tiverem condições de assistir esse canal, tem um programa chamado Pelados e Largados.
É colocado um casal que não são um casal, um homem e uma mulher que não se conhecem, numa mata totalmente primitiva, e eles têm que sobreviver 21 dias. Pelados, eles levam apenas cada um 2 itens que eles podem levar, de acordo com aquilo que eles acham que vai ser mais útil, e eles vão conviver ali com todas as intempéries da natureza. Então, eu estou assistindo, porque se eu for para o Chupão, eu já estou me preparando a acender fogo com pedra, a acender fogo com flexão, a tentar achar uma caverna, a tentar fazer ali de bambu e de árvores uma casinha. É um momento importante de nossa vida. É um momento de escolhas. E é uma coisa que muito me encanta, eu me apaixono cada vez mais pelas leis de Deus e pelos ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos legou, que a doutrina espírita nos mostra, é que cada um de nós que estamos nessa reunião é que vamos decidir para onde nós vamos querer ir. Não é Deus que vai estipular. Não é Jesus que vai estipular. Não é os bons espíritos, não é os nossos familiares. É a nossa condição mental. É a nossa condição do pensamento positivo. É a nossa condição de podermos fazer uma nova história de nossas vidas. Portanto, podemos afirmar categoricamente que esse momento é o momento mais importante de nossa existência. É uma bênção. É um equívoco. O movimento espírita tem que aprender uma coisa interessante. O movimento espírita tem que aprender que esse momento da pandemia não é um momento nem para nós sermos pessimistas e nem para sermos realistas, e nem para sermos otimistas. Esse momento está nos convidando a ser realista. E nós usarmos a nossa inteligência para entender que aqueles que acham que 2021 vai vir uma vacina, vai resolver o problema de toda a gente, nós vamos ficar livre, tudo vai ser como era, esqueçam. Nada mais. Absolutamente nada mais será igual o que era aquele materialismo desregrado, desumano. Nós vamos viver uma nova era, aonde a caridade vai ser convidada, vai ser proposto a um convite a cada um de nós para exercermos a caridade. Não só a caridade da esmola, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Não é a caridade da esmola, que nem essa nós sabemos fazer na maioria das vezes. Há uma caridade muito mais meritória. Compreender os nossos inimigos e a caridade material e a caridade moral. A caridade moral consiste em nós darmos um sorriso para alguém, uma palavra amiga para alguém, um abraço fraterno. Nós hoje estamos vivendo enclausurados. Hoje nós estamos vendo as pessoas aflitas, depressivas, porque as pessoas não têm fé. Essa fé, essa palavra tão pequenina, que se compõe de apenas 2 letras. O que dizer fé diante da língua portuguesa falada no Brasil e falada
em Portugal. Fé significa um artigo de fé, um artigo de crédito. Dar crédito, acreditar. Como é que eu vou acreditar em Deus se eu não tenho fé? É a fé que vai mostrar nesse momento a esperança que cada um de nós vamos depositar nesses momentos atuais. E para irmos para o nosso encerramento, nós ficamos perguntando o que nós fizemos do Natal. Nós conseguimos fazer do Natal um lixo. Nós conseguimos ir num shopping center, numa loja, e conseguimos trocar a figura de Jesus pela figura do bolachão, do ho, do materialismo, dos presentes, das comilanças. E esquecemos que Natal é a comemoração mais linda que nós deveríamos ter no amor para com aquele que é o governador espiritual do nosso planeta. Poderíamos escolher outras datas para troca de presentes, outra data para podermos comemorar dando presente um para o outro, mas nós não tínhamos o direito de trocar uma data tão singela, de tanta simbologia do amor, e trocá-la por uma coisa tão fútil como nós, como sociedade, fizemos. Então Deus, percebendo que nós estávamos brincando com a vida, que nós estávamos saindo do trilho, Ele então coloca para nós esses momentos de reflexão. Eu tenho aqui uma mensagem muito bonita envolvendo a figura de Chico Xavier, que eu gostaria de compartilhar com vocês na íntegra, porque às vezes a gente conta uma história e às vezes nós perdemos alguma coisa que é importante. E eu, então, fui buscar essa mensagem para refletirmos um pouco aos olhos de um espírito como Francisco Cândido Xavier, um espírito missionário com um M maiúsculo, que Jesus convidou ele para estabelecer os limites do amor na Terra. Então, essa história é muito interessante para as nossas reflexões. Chico, quando criança, ele queria saber qual seria a face de Jesus. Ele procurava, ele era apaixonado por buscar qual seria a face, o rosto de Jesus. Isso desde a escola primária. Perguntava a mim mesmo, Chico Xavier dizendo, como seria o semblante dele? O benfeitor incomparável, muito cedo, caminhei para a mediunidade, dizia Chico Xavier, e indagava dos espíritos amigos. Como seriam os traços fisionômicos do Senhor? Porque o Chico começou a mediunidade ativa aos 17 anos de idade. Os benfeitores espirituais me determinavam procurá-los nas crianças doentes e desamparadas, e nas pessoas abatidas, sofredoras, andrajosas ou feridas. Então os espíritos sempre diziam, Chico, a face de Jesus está na face de uma criança doente, de uma mãe passando fome, de um pai numa cama desesperado. Certa vez, disse o Chico, o meu pai, impressionado com a minha persistência em recortar
retratos do Senhor de jornais e revistas. Então, o Chico ficava pegando jornais e revistas. Ele colecionava qual seria o rosto de Jesus. E o pai dele, Chico, que nome terá Jesus no céu? O Chico respondeu: eu que estava sempre induzido pelos amigos espirituais a procurar a divina face nos sofredores e nos infelizes. Imaginei que o Senhor, sendo o conforto e a providência dos tristes e desvalidos, deveria ter no alto um nome de luz. E respondi: meu Pai, eu penso que no céu Jesus se chama alegria, pois todos os que sofrem na terra estão esperando por ele. Então, no trabalho assistencial, nós percebemos muito isso, né? Quando a gente dá uma cesta básica, uma cabaça, como vocês dizem aí, um brinquedo para uma criança, quando a gente dá um sorriso para alguém que está desesperançado. E quando as pessoas nos agradecem, a gente diz assim: agradeça a Jesus. E a gente percebe que a palavra Jesus, ela toca profundamente o coração das criaturas desesperançadas, que passam a ter esperança, que passam a ter conforto, que passam a acreditar de que somente Jesus e quem trabalha na lide do amor é capaz de ofertar ao próximo todo esse momento que nós estamos à busca de conforto espiritual. Queridos irmãos, que momento belíssimo que todos nós estamos vivendo. Há poucos dias, uma criança negra, linda, pediu para falar comigo, antes da distribuição da comida. Estava eu numa reunião com alguns companheiros, mas fui atender a criança. E era muito séria, colocou as mãos na cintura e disse: eu preciso falar com o senhor. Eu sentei com ela na calçada do centro e disse: vamos conversar, minha filha, o que foi? Ah, tio, eu tenho uma coisa muito séria para te contar. E eu perguntei: muito sério? Ela disse: sim. O que é, minha filha? Olha, eu todas as noites, eu rezo por você. Eu concordo que eu acho que eu estou ficando velho, porque dizem que quando nós vamos ficando mais velho, nós vamos ficando mais sentimental. E confesso que às vezes as lágrimas ficam incontidas quando nós trabalhamos com pessoas dessa natureza. E eu perguntei a ela: minha filha, por que você reza por mim? Ela diz: ah, tio, para que você nunca se canse de fazer essa comidinha gostosa para nós. E realmente ela me abraçou, nós choramos, e nós percebemos que é o Cristo, que nesse momento vem convidar a todos nós a sermos diferentes, a pensarmos diferentes, a agirmos diferente, a perceber que existe um campo enorme de trabalho, como disse Paulo: já não sou eu mais que vive em mim, mas é nosso Senhor Jesus Cristo que vive pelo meu intermédio. Queridos irmãos, que momento abençoado. Convido a todos para refletirmos. Convido a todos para analisarmos que o Espiritismo sai na frente de todas as religiões, usando a razão, usando
a lógica, usando o bom senso. O Espiritismo não tem mais aquele viés das igrejas tradicionalistas que querem agradar os seus adeptos, passando a mão à cabeça. O Espiritismo vem trazer uma mensagem nua e crua para nós podermos entender definitivamente que estamos no momento derradeiro da nossa evolução e que cada um de nós possamos fazer a nossa parte. Queridos irmãos, que a doce e suave paz do Evangelho de Jesus possa continuar nos envolvendo, nos abraçando hoje e todo sempre. Não sei se a Suzana ou alguém preparou